Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Horizon Valorização de Resíduos para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.horizonvr.com.br. A apresentação também está disponível para download na central de resultados do site de RI da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação dos palestrantes e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Horizon VR e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o Sr. Leonardo Santos, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Pilão, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Viemos aqui falar um pouquinho dos resultados do primeiro quarto de 2025. Eu vou começar falando um pouquinho dos destaques do período, depois passo a palavra para o Léo, que vai falar um pouquinho dos destaques operacionais e financeiros, e eu fecho a apresentação com as perspectivas. Vamos lá. Falando dos destaques aqui em relação ao resultado, acho que a primeira coisa importante mostrar que mais uma vez a gente mostra um resultado consistente, né, mostrando aí a consistência, a perenidade dos nossos ativos de destinação, que sempre se provam com resultados, como eu disse, muito consistentes e em linha com as expectativas aí dos bancos que nos cobrem. Dentro dos destaques em relação ao resultado, vamos começar aqui pela parte de ganho de preço, é algo que a gente tem falado recorrentemente, todo trimestre a gente vem mostrando a maturidade, o amadurecimento dos preços de gate fee, de destinação final de resíduos. Mais uma vez nesse TRI, a gente mostra aí um ganho de preço da ordem de 9,2% em relação ao primeiro quarto do ano passado, equivalente a IPCA mais 3,5%. Como eu tenho dito aí a todos os nossos investidores, essa é uma agenda contínua da companhia, onde a gente vem demonstrando esse aumento de ganho de preço real em todos os últimos 5 trimestres e vamos continuar demonstrando ao longo dos próximos 24 meses esse amadurecimento de preço, que é um amadurecimento da Horizon, mas é um amadurecimento óbvio do mercado brasileiro, mas que tem um impacto relevante aí nas nossas margens e no ganho de preço de gate fee de resíduos. Em segundo ponto, o volume de resíduos continua em linha ou estável em relação ao primeiro quarto do ano passado. Também temos conversado bastante sobre isso. Todos sabem que a gente ainda tem, dentro dos nossos 17 ecoparques, a possibilidade de um crescimento aí da ordem de 1,5 milhão de toneladas a vir dentro do amadurecimento, mas esse é um timeline que a gente controla menos do que o timeline de preço, porque isso depende muito do passo de fechamento de lixões. A gente ainda aqui nesse trimestre não teve nenhum grande ramp-up de resíduo advindo de algum fechamento de lixão, apesar de termos as expectativas de termos alguns ramp-ups importantes já agora no segundo e terceiro TRI, advindos de fechamento de lixões. Mas, como sempre, os volumes estáveis e em linha com as previsões. No quesito receita e EBITDA, a gente mostra aí um crescimento de 13%, sempre olho em relação ao último TRI, né, a relação que é esse crescimento constante da companhia, então a gente mostra um crescimento do EBITDA aí da ordem de 13% em relação ao quarto de 2025, com crescimento na receita da ordem de 5%. Aqui alguns highlights importantes, eu acho que aqui a gente tem um ganho aí na geração de energia das plantas que a gente adquiriu da AJA, e temos alguns ganhos também nas margens da divisão de economia circular,
que vem melhorando, principalmente aí nas plantas de coprocessamento de Magé e de Sorocaba. No quesito implantação de projetos de biometano, como também já falado, mas reforçando mais uma vez, ambas plantas estão on track, on budget, né? A planta de Jaboatão inicia a operação agora no final do segundo TRI de 2025. Então, a partir do balanço do terceiro TRI de 2025, a gente passa a ter aí essa receita de biometano. Lembrando que tanto essa planta de Jaboatão como a planta de Paulínia que estão aí, elas são drivers importantes de crescimento na companhia, elas fazem parte prioritariamente do endividamento da companhia tomado até agora, e agora passa a ser revertido em EBITDA a partir do terceiro quarto, no quarto de Jaboatão, e a partir do quarto quarto, a partir de Paulínia, dando saltos importantes aí na nossa contribuição de EBITDA e de margem. Por fim, a agenda de crédito de carbono. É uma agenda, temos aqui uma novidade bastante interessante. O crédito de carbono é algo que sempre vem à pauta de perguntas dos investidores e como está indo as vendas desse crédito de carbono. Eu havia dito que o primeiro trimestre foi um primeiro trimestre com bastante sucesso em termos de cotação de crédito de carbono para fora de casa, e aqui nós estamos divulgando hoje o fechamento da venda de 750 mil créditos de carbono para a Google, um cliente extremamente importante. A gente vai fazer parte do programa aí de despoluição da Google, uma compra que, além de ter o emblemático de ser vendido por uma empresa como a Google, tem também a parte emblemática de que é a primeira venda de crédito de carbono que nós fazemos de longo prazo. Isso a gente está fazendo uma venda para entregar 2027, 28, 29. Isso você vai passar, e eu disse isso para alguns investidores, que nesse ano aqui o nosso objetivo era começar a trazer contratos para dentro de casa que trouxessem visibilidade de mais longo prazo de venda, para que isso pudesse vir para preço, pudesse vir para plano de negócio da companhia. Então, acho que aqui é um primeiro passo, é um primeiro contrato já, que já nos dá a garantia de que 250 mil toneladas de crédito estarão vendidas por ano a partir de 2027 para o Google. Ainda nos destaques, acho que, obviamente, todo mundo participou. Tivemos aí o World Show na semana passada. Eu voltei de Nova York ontem aí com uma conferência com diversos investidores internacionais, então acho que eu vou me repetir um pouco aqui, todos já estão muito a par, mas vale a pena, então, aqui colocar a operação precificada de follow-on, feita aí, precificada em 9/5 e concluída aí no dia 14/5, ontem, com a captação de 635 milhões de reais, né, com um lock-up no bônus de subscrição por 2 anos, preço da ação a R$ 48,20, com ancoragem aí da Circular Holding, que é uma holding hoje da EB Capital e dos acionistas controladores, o que, obviamente, traz aqui agora um poder de fogo para a companhia, principalmente para o crescimento inorgânico, brutal, né? Nós tínhamos aqui esse planejamento do crescimento baseado nos preços e nos volumes, mais o biometano todo equacionado dentro da nossa estrutura de capital, e aí agora com o follow-on a gente traz aqui um poder de fogo para o inorgânico, dado o volume de aquisições que nós temos no pipe aí em maturidade suficiente para serem feitas no curto prazo. Além disso, obviamente, fortalece o balanço da companhia e, obviamente, pode até acelerar, vocês vão ver aí pela frente, alguns outros projetos de biometano. Vou passar para o Léo agora para falar sobre os destaques operacionais e financeiros. Bom dia, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente passa aqui para a sessão 2 da apresentação, falando na página 7, o volume de resíduos recebido em nossos ativos no primeiro trimestre de 25, 2.175.000 toneladas de resíduos, praticamente em linha com o último trimestre, onde a gente tinha reportado 2.148.000, e também muito próximo ali dos 2.200 do primeiro trimestre de 24. Do lado direito, no quadrante acima, a gente apresenta o volume de energia gerado em nossos ativos, uma queda em relação ao último trimestre, mas já reflexo do planejamento de entrada em operação de biometano, essencialmente no ativo de Jaboatão dos Guararapes. Então, ali, naturalmente, a gente reduzindo a geração daquela unidade para ver já no
segundo trimestre, final do segundo trimestre, na entrada em operação da planta de biometano. Ainda nessa página, do lado esquerdo abaixo, no quadrante de baixo, a captação do biogás, também muito em linha com o volume ali, né? Muito parecido com o volume, praticamente estável em relação ao primeiro trimestre de 24 e o último trimestre do ano passado. E o crédito carbono, aí sim, uma geração maior do que a gente viu tanto no primeiro trimestre de 24 quanto no quarto trimestre de 24. No que tange aos destaques financeiros, uma receita líquida, como já antecipado pelo Pilão, 15% superior ao mesmo período do ano passado, também com crescimento em relação ao último trimestre do ano passado, margem bruta ganhando margem em relação ao ano passado, o ganho de margem aí a gente vê que é principalmente das outras atividades que não de destinação final manteve-se muito em linha com a margem dos últimos, tanto do primeiro trimestre do ano passado, quanto no último trimestre do ano passado. A pergunta que pode vir é, se você ganhou preço, por que a margem se manteve? A gente teve nesse primeiro trimestre do ano, um custo mais forte em transporte e tratamento de chorume. Naturalmente, foi um trimestre de muita chuva, uma pluviometria muito mais forte, e um EBITDA 5% superior ao primeiro trimestre de 24 e 13% superior ao último trimestre. Na página 10, a gente traz o CAPEX da companhia detalhado do primeiro trimestre, o CAPEX que totalizou 112 milhões, dos quais um pouquinho mais de 10%, aí 12% de manutenção dos aterros e 97 milhões de capex de expansão. Logo abaixo a gente destaca enfim, aonde foram despendidos esses capex. Então, com destaque para a planta de biometano de Jaboatão, ali aqueles 47 milhões, praticamente a totalidade, o estágio avançado e praticamente a conclusão das obras da planta de biometano de Jaboatão, que já está em fase de comissionamento, e a planta de Waste to Energy de Barueri, daqueles 36 milhões, 33 milhões da planta de Waste to Energy de Barueri. Na página 11, trazemos a estrutura de capital e a alavancagem da companhia, onde o EBITDA atual não reflete a maturidade dos ativos, sejam os ganhos operacionais recentes ou as monetizações relevantes previstas para o segundo semestre de 25 e para os anos seguintes, ou seja, o biometano de Jaboatão de Paulínia ou ainda o projeto de Barueri, projetos que já estão impactando a nossa alavancagem e que ainda não refletem na rentabilidade da companhia. A companhia fechou com uma dívida líquida EBITDA de 3,07, uma dívida que está bastante no longo prazo, com prazo médio acima de 6 anos, mas já fazendo aqui um proforma com a oferta que a gente concluiu na quarta-feira, a gente tem aí um proforma de dívida líquida EBITDA da ordem de 1,7, 1,69 vezes. Então, um balanço bastante forte para fazer frente ao plano de crescimento. Vou devolver para o Pilão para perspectivas e a gente vai abrir para perguntas e respostas. Bom, nas perspectivas, acho que eu já adiantei até algumas partes na primeira parte dos destaques, mas acho que aqui vale a pena reforçar alguns pontos. Primeiro, o estágio avançado nas aquisições de aterros sanitários que nós temos pela frente. A gente falou bastante aí durante o roadshow do Follow-on e nas conferências recentes. A gente tem um pipeline bastante robusto, da ordem de 8 a 9 milhões de toneladas para serem adquiridas, isso é quase uma nova Horizon. Não temos a pretensão de adquirir tudo isso no curto prazo. O follow-on foi preparado para a gente ter um poder de fogo para adquirir algo em torno de 3 milhões de toneladas de novos aterros, o que daria um incremento da ordem de 35% aí no nosso volume atual sob gestão. Isso já é um crescimento bastante relevante. Então, neste momento, é a agenda prioritária da companhia fazer a conclusão disso. As pessoas me perguntam quando. Eu digo que o best guess é que no terceiro trimestre desse ano a gente deve estar aí tendo a expectativa de close, do início de close dessas operações. Além disso, acho que vale a pena falar um pouquinho também. Já falei bastante do amadurecimento dos projetos atuais, todo mundo está muito a par do que a gente espera em relação ao ganho de preço real nos ativos de gate fee
que deve ocorrer ainda nos próximos 24 meses. A gente tem uma expectativa importante aí de um ganho da ordem de 25% em ganhos reais no preço ao longo dos próximos 25 meses, dos 24 meses, e um ganho também de volume da ordem de 1,5 milhão de toneladas também a ocorrer dentro dos próximos 2 anos. Então, essa agenda de amadurecimento vai ser contínua daqui por diante. Além disso, aqui a evolução disciplinada do plano de CAPEX, acho que o Léo já falou bastante. Acho que esse é um ponto muito importante porque ele é relevante. Isso quando eu falo das plantas de Jaboatão, de Paulínia e da Uri Barueri, as três, quando entrarem em operação, é um EBITDA inteirinho da companhia de 2024, somados, né? Os três somados, números grandes. Então, você tem contratado hoje para entrar em operação o dobro de geração de EBITDA para a companhia, que está no nosso endividamento, mas não está no nosso EBITDA ainda. E a gente tem, então, estando on track, a gente pode ter a expectativa disso, da entrada de Jaboatão no segundo semestre, de Paulínia no primeiro semestre do ano que vem, full, e de Uri Barueri no primeiro semestre de 2027, full. Acho que isso é sempre importante deixar claro. Acho que nessa conferência nos Estados Unidos eu percebi alguns investidores ainda não entendendo essa entrada, então quis deixar isso claro aqui. Por final, acho que também vale a pena colocar o fortalecimento da agenda regulatória. Nós tivemos uma grande notícia essa semana, as que a gente já conhece, eu já falei nas outras aqui, combustível do futuro, que tem nos ajudado bem, com novos entrantes de demanda brutal. Todos sabem, a Petrobras botou um bid na rua para a compra de 700 mil metros cúbicos por dia de biometano. Isso é uma agenda que tá se fortalecendo cada vez mais. Mas eu queria citar também aqui a aprovação nessa segunda-feira agora passada do Plano Nacional de Economia Circular. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui, e esse Plano Nacional de Economia Circular trouxe diretrizes que, obviamente, levam ainda um tempo para entrar em prática, mas quando entrarem em prática estão muito em linha com aquilo que a gente esperava, com obrigatoriedade de percentual de reciclado e com várias medidas que vão impulsionar aí a receita na divisão de economia circular aí no médio prazo. Então, acho que por hoje é o que eu tinha para dizer. Agradecer a todos aqui pela presença e abrir agora para as perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A primeira pergunta recebida foi via web. Parabéns pelos resultados, muito consistentes. Importante o highlight que a companhia deu à venda de créditos de carbono. Podemos assumir que teremos vendas de forma mais recorrente? Olá, bom dia. Não sei quem fez a pergunta, eu não vi o nome, mas agradeço. Sim, acho que a resposta eu tenho dito, a gente, rapidamente aqui, acho que a gente, há 6/9 meses atrás, a gente entendeu um pouco mais a dinâmica da venda de carbono no mercado voluntário, e tomamos a decisão de montar uma área comercial que tivesse orçamento e pessoas qualificadas para estar visitando e rodando o mundo, porque esses clientes estão todos fora do país, então Europa, Ásia, Estados Unidos, para buscar essas vendas de crédito de carbono no mercado voluntário. O que a gente tem visto no primeiro trimestre com grande surpresa positiva, é que isso tem dado resultado em volume de cotação. Isso é nossa, aí cotamos aí para o mercado voluntário no primeiro trimestre perto de 3 milhões de toneladas. Isso mostra, foi recorde de volume de cotação. Isso mostra um caminho acertado nesse ponto na estratégia de vendas. E a conversão agora com essa venda para o Google, ela mostra que também a gente deve ter um índice de conversão nessas cotações importante. Então, eu diria que eu acho que a gente tem boas expectativas, sim, nos próximos trimestres, de passar a ter conversões recorrentes de vendas, seja como essas do Google, de vendas a longo prazo, seja de vendas do nosso próprio estoque de carbono, que hoje está também sendo oferecido no mercado. A
próxima pergunta vem de Maria Carolina Carneiro, do Safra. Maria, o seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Dois follow-ups aqui, Pilão. Você mencionou a intenção do Proceeds, né, que vocês conseguiram capturar aí com a oferta. Antes de falar um pouquinho mais sobre isso, se você puder explicar também como que fica a dinâmica agora dentro dessa nova estrutura, em que a holding tem participação de vocês também, além da participação direta que vocês têm e da IB Capital, mas tem um acordo de acionistas que vocês até divulgaram essa semana. Mas para a gente entender como é que fica, eu vi que tem algumas cláusulas ali, por exemplo, relacionada a limites de alavancagem, aquisições grandes. Se vocês puderem passar um pouquinho de como que deve ficar a dinâmica da empresa a partir de então, e até talvez dar um pouquinho de destaque em relação ao acordo de acionistas que foi assinado. E numa outra frente, tá? E aí voltando de fato para o use of proceeds que você colocou aqui, né? Majoritariamente para novos aterros, pelo que eu entendi. Se você puder só confirmar o tamanho do que seria o que vocês estão colocando no target de vocês, até 3 milhões de toneladas de volume possível aqui, e a gente estaria falando de uma aquisição ou talvez mais de uma aquisição envolvida aqui dentro desse target, se você puder passar um pouquinho mais de cor, só para poder entender qual que seria a ideia inicial do uso do dinheiro. Obrigada. Oi, Carol, tudo bem? Léo falando aqui. Vou começar e depois o Pilão me complementa, se tiver algum ponto adicional. Em relação ao código de acionista, você está certo, a gente protocolou ou arquivou na CVM, deixou disponível para os investidores desde ontem, se eu não me engano, ou talvez anteontem, quando a gente liquidou a oferta. Um acordo feito no nível do bloco de controle, onde a IB passa a compor esse bloco, um acordo que regula a participação da IB com um membro do Conselho de Administração, que a gente vai estar anunciando aí a qualquer momento, que é a pessoa indicada por eles vão estar anunciando. O Conselho, que hoje é de 7 membros, vai passar para 9. Acho que com direitos proporcionais, alguém que tem um stake importante, mas não majoritário no bloco de controle, né? Acho que você capturou 2 pontos importantes, mas quando você olha em detalhes, né, a alavancagem, a gente fala ali acima de 3 vezes e meia e até chegando até 4 vezes e meia com alguma estrutura de prazo adequada, é muito conduzente até com o que a gente tem com nossos credores, com nossos covenants. Então, no final, acho que nada que impossibilite capturar o plano de crescimento. Adicionalmente, importante lembrar que a EB está muito alinhada com o plano que a gente tem, né, para a companhia em termos de destinação final, ou ainda transição energética, ou até mesmo economia circular, quando atende os requisitos que a gente tem discutido aqui, de gate fee, para ter plantas de triagem novas. Então, eu acho que EB é muito alinhada com os controladores, mas com uma governança proporcional ao tamanho dela e, principalmente, dando a flexibilidade que a empresa precisa para fazer seu plano. Em relação às aquisições, você vê ali também o que aparece no acordo, também são coisas bastante relevantes, onde insere os vetos, mas eu acho que antes até mesmo de discutir o que está no acordo, Carol, acho que é ressaltar esse alinhamento da IB com os acionistas controladores atuais. Acho que o plano foi muito discutido, o mindset é muito parecido deles, eu aí pude acompanhar as conversas, então acho que, assim, embora tenha alguns vetos ali em situações bastante específicas, eu acho que o alinhamento entre eles acho que é o principal ponto que vale ressaltar para todo mundo aqui. Em relação ao use of proceeds, se tiver algum ponto específico, Carol, que você queira tratar da questão da EB, você me fala, e dos controladores. Em relação ao uso dos recursos, a gente falou bastante na oferta, material que ficou público. Sim, quando a gente fala de crescimento inorgânico, é focado em destinação final, então é comprar aterro sanitário. A gente, no material da oferta, também deixou claro um pouco do tamanho da oportunidade, né? A gente fala de uma oportunidade, praticamente uma nova Horizon em termos de volume, e não focado. E 3 milhões que você falou, acho que você está se referindo ao que a gente tratou como estágio avançado durante a oferta, mas não está focado em um único ativo. Acho que sim, você está falando de um volume grande de ativos e um volume grande de targets, o que significa que tem targets que tem mais de um ativo, né? Então não são só targets monoativos, né? Então acho que é isso que eu posso dizer. Acho que a gente espera aí que no decorrer dos próximos meses, talvez 1 ou 2 trimestres, a gente vai consolidando essas aquisições e podendo reportar para vocês. Quando eu falo 1 ou 2 trimestres, é esse que está correndo agora, que a gente já está no meio de maio, e no próximo trimestre.
É isso, Carol. Se tiver algum ponto adicional, fica à vontade. Pilão, fica à vontade para me complementar também. Acho que é isso. Acho que o Léo foi muito bem. Só vou adicionar aqui a, a, a parte do acordeonista, que acho que o Léo colocou muito bem. A escolha da EB, isso eu falei muito aí no roadshow e nas conferências, ela vem prioritariamente pela gente estar extremamente alinhado no sonho grande da companhia. Acho que esse é o grande. A gente não traria para o bloco de controle, um bloco de controle que está junto a nenhum mais lembro quanto tempo, 11 anos, já estou ficando velho aqui, a gente não traria um novo membro ao bloco de controle que não tivesse o mesmo alinhamento. Isso foi exaustivamente discutido, e eu acho que a gente tem essa beleza agora da IB, e nós temos esse alinhamento total em relação ao sonho grande do que, para onde vamos com a Horizon nos próximos 5, 10 anos. Tá certo, pessoal. Obrigada. Próxima pergunta vem de Vitor Cunha, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. São duas perguntas aqui do meu lado. Essa semana, como o Pilão comentou, né, a Petrobras apresentou ao ME os resultados da primeira chamada pública para aquisição de biometano lançada pela companhia, que agora está em fase de negociações. Vocês conseguem compartilhar com a gente se a Horizon participou dessa chamada? Caso tenha participado, como andam as negociações? E a segunda pergunta o MME também abriu, né, essa semana uma consulta pública sobre o decreto que vai regulamentar a lei do combustível do futuro. Queria pegar um pouco da visão da companhia sobre a minuta apresentada. Obrigado. Tudo bem, Vitor? Léo aqui também. Eu vou responder a primeira, vou deixar o Pilão a segunda. Assim, acho que a expectativa de todo mundo é que a gente deveria, sim, pelo menos participar e entender o que a Petrobras, quais são os resultados do chamamento. Então, é natural que a gente, com o pipeline que a gente tem de biometano, a gente sim tenha participado, tenha aplicado para esse chamamento. A expectativa que a gente tem, acho que é o que é público, né? A partir de maio agora a gente tem um avanço nas negociações para ter uma consolidação dos contratos ali ao longo do segundo semestre, dado que o que a Petrobras já sinalizou é que a demanda é a partir do início de 26. Então, sim, a gente está ali olhando e essa oportunidade com bons olhos, com esse cronograma que é o que está anunciado. Em relação à consulta, sim, a gente até tem uma nova diretoria institucional, a gente contratou aí o Percy, que é um profissional altamente qualificado, veio aí do setor de saneamento, que está hoje nos assessorando, além, obviamente, das nossas associações, a Biogás e a Brema, mas a gente tem um time aqui que montou as contribuições, a gente ainda não enviou, devemos estar enviando durante a semana que vem, essa consulta pública sobre o programa de descarbonização é muito importante, porque ela traz aí os pontos principais de impulso em relação às metas obrigatórias de uso de biometano a partir de 2026, né? Então, acho que certamente nós, como um grande produtor de biometano no Brasil, a gente tem mais do que obrigação de estar contribuindo, então estamos aí com uma contribuição bastante robusta, que será entregue aí ao MME ao longo da semana que vem. Perfeito. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas aqui. Primeiramente, eu queria ouvir sobre a questão do crescimento de gate fee versus a dinâmica de volume, né? A gente tem visto, de fato, uma surpresa bem positiva em relação ao gate fee aí nos últimos trimestres, só que a gente tem visto o volume não crescer como inicialmente planejado lá atrás em relação a PIB, enfim. Queria entender se vocês acreditam que existe alguma correlação entre as duas coisas, ou seja, a dinâmica de preço mais alto atrapalhando um pouquinho a dinâmica de volume. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria ouvir um pouquinho sobre Jaboatão, né? Teve um leve atraso aí, a gente tinha uma expectativa de entrar em abril, né?
e deve entrar aí no terceiro trimestre. Queria saber se teve alguma coisa específica que a gente deveria saber que causou esse leve atraso. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, em relação ao gate fee e volumes. Como eu tenho dito, André, eu acho que a dinâmica do volume ela é bem diferente da dinâmica do gate fee, né? A dinâmica do gate fee, ela anda com o vencimento de contratos, né? Então, a gente não instaura aí uma revisão de preço sem ter o vencimento do contrato. E o vencimento do contrato, ele acaba sendo muito mais regular do que você tem hoje na nossa carteira vencimento de contrato mensal. E você tem aqui centenas aí de contratos rodando de gate fee, então você consegue ter quase um ganho de preço que é mais regular, porque todo trimestre você tem contratos vencendo e com a política da companhia de ter um aumento de ganho acima de IPCA toda vez que a gente tem uma renovação de contrato, isso vai regularmente se traduzindo nos nossos resultados. Por isso que eu acho que você tem menos sazonalidade. No que diz respeito ao volume, eu também tenho dito bastante, aí sim são impactos sazonais. Porque o que acontece hoje, da onde vem esse ganho de 1,5 milhões de toneladas acima dos nossos atuais 9 milhões, que a gente tem de expectativa de trazer para dentro de casa ao longo dos próximos 24 meses? Eles vêm basicamente dirigidos por fechamento de lixões, né? E aí são impactos que não são regulares, mas são sazonais mais fortes, porque é um fechamento de lixão aqui, um fechamento de lixão acolá, você tem aí pelo menos algo dos nossos 17 ativos, 6 ou 7 ativos, que hoje têm essa possibilidade de receberem um volume adicional relevante por fechamento de lixão, mas eles aguardam sempre esse fechamento. Eu dou o exemplo fácil de Goiânia, né? Até se todo mundo botar no Google, vai ver aí as ações em relação ao fechamento tanto do lixão de Goiânia quanto de Aparecida de Goiânia, que estão em andamento e com expectativa de fechamento. Isso aí, hoje aquele ativo recebe 10 mil toneladas de resíduo por mês. Com o fechamento dos 2 lixões, ele vai saltar para 50 mil toneladas. Então, é um ganho muito forte, mas é um ganho sazonal. E aí posso falar sobre Rodolfo Fernandes, está aguardando o fechamento dos lixões na região, Juazeiro está aguardando os fechamentos na região. Então, você aqui tem mais sazonalidade, mais pico, um pouco menos de previsibilidade, apesar de, como eu sempre digo, fechar lixão no Brasil, a única certeza que nós temos é que eles vão fechar, que nem a morte. Eles vão fechar. O ponto é que às vezes você tem um arrasto maior ou menor, dependendo da situação local. Então, acho que esse é um pouco da avaliação que eu posso te dar em relação a volume e preço. A segunda pergunta era sobre Jaboatão. Jaboatão, no final das contas, a planta está pronta, tá? Só para você saber, não houve atraso, não. A planta está hoje pronta para comissionamento, 100% pronta para injeção. O que nós estamos aguardando aqui é a autorização da ANP. Talvez quando a gente colocou lá atrás a planta pronta, a gente acabou não colocando na conta a autorização da ANP para injeção. Isso você vê a foto aí até na apresentação, dessa vez a gente botou a foto da planta, a foto que você vê aí é da planta. Ela está 100% prontinha. A gente já levou até várias pessoas visitarem lá, então a gente conseguiu realmente colocar ela no cronograma e no custo de CAPEX, totalmente em linha com o planejado. O que a gente está aguardando agora, e também estamos conseguindo ter um andamento muito rápido em relação à ANP, mas, e aí a gente até está colocando isso nas nossas próximas plantas com injeção direta em duto, onde a gente tem um arrasto aí da ordem de 2 a 3 meses após a planta ficar pronta, porque só para você entender o processo nesse momento, aí a gente já passou por 3 gates de aprovação da ANP, tem uma visita programada para os próximos 10 dias na planta, quando ela libera a operação da planta a quente. A gente começa a operar a planta já em aproximadamente 10 dias, aí a gente, nos próximos 30 dias, após esses 10 dias, a gente fica operando a planta já gerando biometano, só que em vez de injetar no duto, a gente manda para o laboratório da ANP
para ela verificar a qualidade do biometano. Assim, após 30 dias, ela vê a qualidade do biometano e aí ela libera para injeção. Então, a planta, em termos de cronologia, está pronta, só aguardamos essa etapa final agora da ANP. Perfeito, pessoal, super claro. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas basta clicar em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão para que faça as considerações finais da companhia. Mais uma vez, muito obrigado pela forte audiência. É sempre bom aí, num dia que tem várias outras companhias aí divulgando o resultado, ver essa audiência muito forte. Agradeço a participação de todos mais uma vez e, se sobrou alguma dúvida, nossa área de RI está aqui à disposição ao longo do dia, nos próximos dias, para tirar qualquer dúvida que ficou. Tá bom? Muito obrigado. Abraço a todos. A conferência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.